Todo mundo na minha quebrada acha que para você viver de renda você precisa de R$1 milhão. E isso é mentira. Com R$100 mil em fundos imobiliários dá para começar a receber dividendos todo mês. Enquanto a poupança entregaria R$670, os fundos imobiliários apontam perto de R$1.000 por mês, isento de imposto de renda. Isso é quase R$1.000 caindo na sua conta sem você levantar da cama. Mas tem uma armadilha aqui nesse 1% ao mês que pode te fazer perder dinheiro em vez de ganhar mais dinheiro. Porque quanto rende R$100 mil em fundos imobiliários depende totalmente de uma escolha que eu vou te explicar agora. Salve, salve família, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, sou Murilo Duarte, mais conhecido aí como Favelado Investidor, certo? E bom, vamos lá, como eu já falei aqui no início do vídeo, hoje eu vou estar mostrando para você com números, tá? Quanto que pode render aí, que você pode receber vindo de fundos imobiliários a partir de R$100 mil. Mas é importante que eu diga aqui que você não precisa de R$100 mil, tá? Para você investir em fundos imobiliários. Hoje aí com R$10 você consegue investir em bons fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores. Mas a lógica é a mesma, quanto mais cotas você tem, mais dividendos mensais, né, você vai receber ali e ainda isento de imposto de renda, fechou? Então, o primeiro paradigma aqui, ou preconceito, ou crença limitante que você tem é de que, nossa, eu preciso de R$100 mil para investir. Cara, isso não, você não precisa disso tudo, fechou? Mas é muito importante a gente ter um número aí como um grande objetivo que a gente quer alcançar, né? Você pode até fazer a mesma conta aqui, seja aí com R$10 mil, R$50 mil, R$200 mil, não importa, 1 milhão, que aí a ideia é a mesma, tá bom? Mas vamos lá, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. Hoje o brasileiro ele é ainda muito acostumado a deixar dinheiro na poupança. E a poupança é um dos piores investimentos que existem, tá? Tanto em questão de rentabilidade, tá? Eu acho que é a primeira coisa surreal. Segunda é porque você vai perder seu dinheiro para a inflação. E terceiro, você consegue opções melhores, né? Até mesmo com a mesma segurança, com a mesma acessibilidade. Só que uma coisa que eu gosto muito dos fundos imobiliários é justamente essa previsibilidade de você receber grana todo santo mês. E cai ali na sua conta da corretora que você pode transferir, você pode reinvestir, você pode pagar uma conta. Cara, você pode fazer o que quiser com esse dinheiro, porque ele é seu. Mas até você chegar nele, você tem que ter algumas habilidades ou conhecimentos, vamos dizer assim. Quais são as que eu julgo principais? Cara, você tem que ter constância, né? Eu acho que a primeira aqui, você tem que investir todo santo mês. E eu sei que às vezes você deve ter alguma dificuldade em ter disciplina ou constância em algumas áreas da sua vida. E geralmente a financeira é uma delas, né? Talvez você seja constante em gastar dinheiro. Agora investir talvez você não seja tão constante. Mas isso daqui é primordial. A não sei que você ganhe um prêmio aí, R$100 mil, você já tem os R$100 mil. Mas a chance até de você gastar esses R$100 mil ganhando e não construindo ele é muito mais fácil. Porque quando você constrói, naturalmente você vai aprender a lidar com a emoção de ver esse dinheiro crescendo, né? De você não gastar ele. Você vai ter essa disciplina que eu falei, né? Essa constância, você vai aperfeiçoar essa habilidade, mas ao mesmo tempo você vai dar valor ao seu dinheiro. Então essas são algumas habilidades essenciais que eu acredito que você deve ter. Então vamos lá. Partindo aqui para você entender quanto que você pode ganhar vindo de fundos imobiliários. Primeira coisa que eu quero que você faça é que você abra aí o Investidor 10, tá? O site é esse que tá aparecendo, investidor10.com.br. O link tá aqui na descrição também. Lembrando que eles são parceiros aqui do canal, tá? Mas o que eu vou te mostrar aqui é na versão gratuita, certo? Mas se você quiser assinar aí também, cara, para mim é uma das melhores plataformas de investimento para você tanto analisar ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, até mesmo consolidar os seus investimentos, tá? Que eu já mostrei em vídeo meu aqui. Tá mostrando aqui, ó, que é justamente um vídeo que eu falei 5 anos investindo em fundos imobiliários, quanto que eu ganhei e quanto que eu recebi. E eu mostrei tudo no Investidor 10, tá? O link está aqui na descrição. Então, fechou. Bom, eu estou aqui no site do Investidor 10. Você vai vir aqui em fundos imobiliários. Aqui, você pode notar, já abrindo aqui essa aba, você tem os mais buscados pela galera em geral.
você tem aqui segregado pelo tipo ou segmento, se é tijolo, se é papel, logístico, híbrido. Murilo, eu não sei o que é isso. Se você não sabe, deixa aqui nos comentários, porque se tiver bastante comentário nesse sentido, eu posso trazer um vídeo, né? Fazer um vídeo específico ensinando, demonstrando qual que são as diferenças entre um fundo de tijolo, de papel, um fundo de logístico, um híbrido e por aí vai. Aqui embaixo a gente tem os rankings de FIIs, então os maiores dividendos, os mais buscados, maior valor patrimonial e maiores liquidez, tá? Eu vou aqui nos mais buscados. Claro que isso daqui é só como base, não é indicação para você comprar fundo nenhum. E se você tiver também não é indicação para você vender, não. Esse vídeo aqui, o único caráter dele, o único objetivo é educacional. Só para você entender a forma como você pode achar ali o número de quanto você vai investir, o quanto você vai receber mês a mês. Então vamos lá. O primeiro que eu vou aqui é o KNCR11. O KNCR11, ele é o Kinea Rendimentos Imobiliários, né, fundos. Então, Kinea é a empresa ali ligada a fundos de investimentos do Banco Itaú, que inclusive é muito top, tá, o Kinea. Quais informações a gente vai pegar aqui? Aqui na segunda aba, eu tenho essa planilha, que é muito simples, que você pode fazer aí também, tá? Você vai colocar numa coluna o código do fundo imobiliário, depois o preço por cota, o valor investido, quantidade de cotas que você vai ter, dividendo por cota e o dividendo recebido, fechou? Então, beleza. Qual é o código do fundo imobiliário? KNCR11. KNCR11. Preço por cota. Quanto que essa cota está hoje? 107,21. Aqui é o seguinte, fundo imobiliário ele é negociado na Bolsa de Valores, então ele tem oscilação. Então agora está 107,21 no momento que eu gravo esse vídeo. Daqui a pouco pode estar 106, pode estar 108, 110, 105, 100. Vai variar muito da performance do fundo, tá? É importante entender isso. Então aqui é só um preço base que a gente tem. Ah, Murilo, tá 107,21 na Bolsa de Valores, mas agora eu paguei 106. Então você vai colocar 106, que é o valor que você pagou efetivamente. Depois o valor investido. Vamos lá. A gente está trabalhando aqui com o valor de 100 mil reais. Mas eu já quero trazer o princípio aqui da diversificação. Nunca coloque toda a sua grana em um único tipo de investimento, em um único fundo imobiliário, tá? Tanto que aqui a gente vai dividir esses 100 mil reais em alguns fundos imobiliários. Mas o ideal, que se você tiver esses 100 mil reais ou só esses 100 mil reais, que você não coloque tudo em fundo imobiliário. É importante eu dizer isso aqui, tá? Você tem que diversificar um pouquinho na renda fixa, um pouquinho na renda variável. A gente tá falando de ações, você pode colocar na Bolsa de Valores americana, em um ETF. Aí lá na renda fixa você vai ter Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, debêntures, CRI, CRA e por aí vai, tá? Você tem uma gama aí de opções. Então é importante você diversificar, fechou? Então vamos lá, mas aqui, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho 100 mil reais para investir em fundos imobiliários. Eu já tenho outra grana nesses outros ativos que eu mencionei. Então vamos lá, aqui eu vou colocar valor total que eu tenho. Então 100 mil reais. Desses 100 mil, eu vou colocar aqui 20 mil reais. Vamos colocar esse número, 20 conto. Aqui eu já coloquei uma fórmula, tá? Qual que é a fórmula? Você vai pegar o valor investido dividido pelo preço que você pagou ali na cota. E aí você vai ter a quantidade de cotas que você comprou, né? Nesse caso aqui, com 20 mil reais. Então eu vou ter aqui aproximadamente 186 cotas, tá? Tem uns quebradinhos aqui. Deixa eu tirar esses quebradinhos. Vamos arredondar. Aí, 187 cotas. Aí eu vou voltar aqui no Investidor 10 e eu vou descer. Eu vou descobrir quanto de dividendo por cota esse fundo me pagou. Então aqui, ó, a gente tem no último mês 1,10. A gente vai colocar aqui, ó, 1,10. Outra informação importante, esse dividendo ele pode variar, tá? Tanto que se a gente olhar aqui, ó, no histórico aqui, ó, no último ano, no mês 6 de 2025, ele pagou 1,20. Já no mês 7 de 2025, 1,35. Aí ele manteve esse 1,35. No mês 11, 1,11. Já no mês 12, 1,30. Então ele vai oscilando, tá? Então no último mês, no mês de maio, que foi mês passado, ele pagou 1,10 por cota. Então isso aqui vai ser alterado aí conforme o tempo também. Então beleza, eu coloquei 20 mil reais, paguei 107 por cota e cada cota, né, recebida ali, ele pagou 1,10 de volta para mim. Agora eu recebi num total 205 reais. Tá, deixa eu tirar esses zerinhos aqui também. É 205,20 centavos. Fechou. Só que agora, quanto nós temos aqui ainda para investir? Vamos tirar aqui, ó. Agora a gente tem 80 mil. Vamos fazer o mesmo esquema. A gente vem em fundos imobiliários.
Agora eu vou vir aqui no XPML11. Então, novamente, vou vir aqui, ó, XPML11 e mesma parada, mano. 105,30. Só que aqui eu vou investir 30 mil. Copio a fórmula. Aqui o dividendo por cota ele vai mudar, porque é outro fundo imobiliário. E eu vou pegar aqui, ó. Ele pagou 0,92. 0,92. Então, beleza. Aqui eu já tô recebendo R$262. Só que eu coloquei 30 mil. Se eu tivesse colocado os mesmos 20 mil reais, eu teria recebido muito menos. Então, isso daqui é uma análise que você já tem que fazer. Claro que, novamente, mano, não coloque todo o seu dinheiro em um único fundo imobiliário. Você tem que diversificar. Fechou? Mas, voltando aqui, vamos supor que colocamos os 30 mil. Então, vou receber 262 conto. Só que agora, eu vou tirar os 30 mil que eu investi. Agora, sobrou 50. Bom, Vitão, 50k ainda dá pra investir. Dá. Tem bastante coisa aí ainda. Então, vamos lá, ó. Agora eu vou escolher aqui um fundo imobiliário que ele é muito acessível, que é o MXRF11. Então, vou vir aqui, ó, MXRF11. Quanto que ele é? R$ 9,72. Nossa, Murilo, ele é muito acessível. Quanto de dividendo ele paga? Calma que a gente vai chegar lá. Então, a gente vem aqui, ó. A gente vem aqui e quanto que ele paga por cota? 10 centavos, que é o último pagamento dele. Pô, mas quanto que eu vou colocar? Então, se me sobrou 50 mil, vamos colocar metade aqui. 25 conto. Aí eu consigo comprar 2.572 cotas. Eu vou estar recebendo R$257. Aqui eu quero que a gente faça uma seguinte reflexão. Eles são fundos de tipos diferentes. O MXRF11 ele é um fundo de papel. Então ele está ligado diretamente, e essa informação está aqui, ó, Max Renda, ele está ligado diretamente a títulos de renda fixa, como CRIs e LCIs. Tanto que se a gente olhar aqui, ó, Max Renda, fundo de investimento imobiliário, fundo de papel. Tanto que se a gente olhar aqui, tá em detalhes, ele vai falar que é um fundo de investimento imobiliário, né, estruturado com condomínio fechado. Trata-se de um fundo imobiliário de papel com estratégia híbrida, focado principalmente em ativos de crédito imobiliário. Seu objetivo é gerar renda recorrente por meio de aquisição de títulos ligados ao setor imobiliário, distribuindo os resultados aos cotistas. Ele é administrado pelo BTG e gerido pelo XP Vista Asset, com gestão ativa na seleção e acompanhamento das operações. Então aqui tem algumas operações, né, de títulos de renda fixa, que é um CRI do Shopping Itaquera, CRI do ArcelorMittal, Helbor, CSN, Assaí, Mercado Livre, Tecnisa, Grupo Mateus, Buriti Empreendimentos e Prevent Senior, certo? Então aqui são títulos de renda fixa ligados ao setor imobiliário. Agora, quando nós falamos, por exemplo, do XPML11, vamos voltar nele lá, você vai notar que aqui já é um imóvel físico mesmo, né? Que é um fundo de tijolo. Se a gente vir aqui, ó, tipo de fundo, fundo de tijolo. E no sobre dele, aqui, o XPML11 é classificado como um fundo de tijolo com atuação no segmento de shopping center. Então, qual é a composição? Shopping Cidade Jardim, que inclusive é um grande shopping. Shopping Cidade São Paulo, Pátio Higienópolis, Catarina Fashion Outlet, Tietê Plaza Shopping e Praia de Belas Shopping no Rio Grande do Sul. Então aqui a gente já tá falando de imóvel físico, né? Shopping mesmo que existe. Ah, Murilo, por que um paga mais e o outro paga menos? Quando a gente fala de CRIs, a gente tá falando de crédito, né? De empréstimo ao setor imobiliário. Ou empresas ligadas em corporações, construtoras e por aí vai. Só que qual é o grande detalhe? Como tá ligado a crédito, geralmente tem um risco de calote. Então tem um prêmio maior a ser pago ali para quem tá pegando esse dinheiro no mercado, tá? Agora, quando a gente fala de fundo de tijolo, como o XPML11, a gente já tá falando de um imóvel que já existe, que já tá construído. Então, a receita ali, ela vem justamente de aluguel das lojas dentro desse shopping, né? Ou do estacionamento e por aí vai. Diferente dos CRIs, que tá ligado a um juros. Na operação. Então, por isso que um acaba pagando mais e outro pagando menos. Qual que é o risco dos dois? O risco já é um pouco mais diferente. Eu enxergo o fundo de papel mais arriscado, que é o risco de calote. Já no fundo de tijolo, o risco é menor. E é por isso que, por outro lado, o dividendo vem um pouco menor em relação a esse risco também. Bom, agora voltando aqui,
nós temos agora disponível R$ 25.000 ainda para investir. Então vamos voltar aqui na nossa lista de fundos imobiliários. Agora eu vou em outro fundo que é acessível também, que é o GARI 11. O GARI 11, a gente já coloca aqui o código dele. Ele está sendo negociado a R$ 8,16. A gente vai colocar R$ 25.000, que é o que sobrou. Nesse caso, a gente tem 3.064 cotas. O dividendo pago por cota foi 8 centavos. E com 25 mil, nós teríamos aí R$ 245.000. Só que para trazer um equilíbrio aqui, só para comparação, vamos colocar que a gente investiu tudo R$ 25.000. Aí que a gente já vê algumas diferenças nos dividendos, tá? No KNCR11, a gente receberia R$ 256. No XPML11, R$ 218. No MXRF11, R$ 257. E no GARI11, R$ 245. Dando um total aí de R$ 977 todo santo mês isento de imposto de renda. Então, basicamente, é essa margem que você teria de 970, 965, no máximo que você pode encontrar aí R$ 1.000, talvez R$ 1.050 por mês. Só que é importante você entender que quanto maior o dividendo, geralmente vem mais risco, que é o que eu falei de fundo de papel. Tanto que se a gente vem aqui em FIIs e os maiores dividendos, a gente tem aqui, ó, eu vou pegar um bem aleatório, um fundo que eu nem conheço, tá? Só para você se ligar no tamanho do risco. A gente tem esse primeiro aqui, ó, CACR11. Ele pagou de dividend yield 54%. Só que nos últimos 12 meses ele desvalorizou 70,49%. Então tem que tomar cuidado. Tem outro caso aqui, ó, o PFIN11, que eu também não conheço, tá? Tô sendo muito sincero com você. 50% de dividendo. Ele valorizou 35%. Então, olhando com mais detalhe aqui esse fundo, nos últimos 12 meses, teve aí um dividend yield de 48%. Só que um ponto importante, ele é um fundo de investimento em participações e somente investidor qualificado pode estar investindo, tá? Olha a quantidade de número de cotistas, muito baixa, 4.317. Cotas emitidas, 16, quase 17 milhões. Mas, cara, pouquíssimos investidores têm acesso. Então aqui a gente já vê que não é para todo mundo, porque você tem que ser investidor qualificado. O Murilão, e um outro ponto interessante também para a galera não ficar só enviesada em olhar o dividend yield, é que às vezes pode acontecer alguma redução de capital, que lá vai estar aparecendo também como o dividend yield de alto. Se eu não me engano, teve isso na Cine, Cine 11, teve uma redução de capital, eles distribuíram tipo um valor muito alto e lá estava aparecendo como dividend yield, estava em 60 e poucos %, se eu não me engano. Sim. Pode acontecer o agrupamento também, ou pode acontecer o desdobramento também das ações, que aí tem gente que acha que desvalorizou. Ah, o fundo era 100, agora, tipo, virou 10. Só que não, só quebrou a ação em 10 pedaços ali. Pode acontecer também. Ah, Murilo, e o que é um investidor qualificado? É quem tem mais de 1 milhão investido aí, passa a ter acesso a esses fundos imobiliários. Então, novamente, mano, não se iluda somente em relação ao dividendo. É importante você olhar quem é o gestor, a composição do fundo, a diversificação, se é um fundo de tijolo, quais são os imóveis que tem, quais são os inquilinos também desses imóveis. Aí você vai olhar o dividend yield, você vai olhar a precificação, liquidez também. Então tem uma série de coisas que você tem que analisar. Mas, quando a gente fala aí uma média de fundos imobiliários, cara, você consegue 1% ao mês, né? 0,9%, 1% ao mês ali, pelo menos com a taxa de juros atual. É importante eu falar isso, tá? Porque isso vai variar de acordo com a Selic, mas é a média que você consegue ter. Aí a outra grande pergunta é, beleza, Murilo, então quanto que vai render num tesouro direto, num CDB com liquidez diária e por aí vai? Os mesmos R$100 mil. E é isso que nós vamos fazer aqui agora, tá? Estou no chat GPT e você vai mandar o seguinte prompt, tá? É bem simples. Quanto que rende R$100 mil investidos em um tesouro direto Selic, com a Selic em 14,5% ao ano e um CDB com 100% do CDI? Na verdade, quanto que rende por mês, né? E aqui a gente já tem uma base de comparação. Então aqui, ó, a rentabilidade bruta mensal equivale a 1,13% ao mês. Então 100 mil vai dar no Tesouro Selic 1.135 por mês bruto.
só que aqui ainda tem imposto de renda. Então, depois de 2 anos, tá? Você tem que esperar 2 anos para fazer o primeiro resgate. Você vai ter ali um rendimento líquido médio de R$ 965 por mês. Só que você tem que esperar 2 anos para isso acontecer. Porque ali no Tesouro Direto, você tem a tabela regressiva do imposto de renda, né, que é sobre a rentabilidade ali, de acordo com a sua aplicação no Tesouro Selic, tá? Isso acontece no CDB também, que eu já vou mostrar aqui. Com a Selic, né, 14,5%, o CDI costuma ficar levemente abaixo, perto de 14,4% ao ano. Então, ao mês, bruto, você teria 1.128. Após 15% de IR, né, que é depois de 2 anos, o rendimento líquido é de R$ 959 por mês. Deixa eu perguntar aqui. E se eu quiser resgatar no primeiro mês após a aplicação? Então aqui, ó, como eu falei, a tabela, né, no IR, tanto no Tesouro Direto Selic e no CDB, você tem essa tabela. Até 180 dias, 22%. 22,5% sobre o rendimento, depois cai para 20%, depois 17,5% e por último 15%. Então no primeiro mês você teria aí um rendimento líquido R$ 880, muito abaixo. E no CDB, 100% do CDI, você teria R$ 874. Enquanto na nossa simulação aqui, bem simples, 977 todo santo mês. Então, eu acredito que se você quer ter uma renda mensal, os fundos imobiliários é o que mais se encaixam com essa característica, tá? E lembrando que os fundos imobiliários aqui mencionados não são indicação. Fechou? É somente um conteúdo educacional para você, certo? E se você gostou desse vídeo aqui, já deixa o like também e se inscreva no canal, que toda semana tem vídeo novo aqui para te ajudar a prosperar de uma vez por todas, porque eu sei que você cansou de ser pobre, eu sei, eu já estive aí desse lado. Você me ajuda a chegar em 500 mil inscritos e eu te ajudo aí com conteúdo que mudou a minha vida financeira de uma vez por todas. Então é isso, família. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e te vejo no próximo. Tamo junto e foco nas notas. Valeu!